pessoal, tudo bem? Nesse vídeo a gente vai falar especificamente do etimoide, tá bom? Etimoide é esse osso que a gente está vendo aqui, ó, destacado em azul, lá dentro da cavidade orbital, tá certo? Se a gente, ou das cavidades orbitais, né, a gente consegue ver o etimoide de um lado, aqui, e do outro lado, aqui, tá ele ali destacado em azul. Lembrando que o etimoide é um osso ímpar, ou seja, esse osso que a gente vê desse lado e desse lado é o mesmo osso, tá bom? A gente não tem um etimoide à direita e um etimoide à esquerda, tá bom? Agora que a gente já tem uma ideia melhor de onde o etimoide está posicionado, eu vou sumir com todos os outros ossos dessa imagem e vou deixar só o etimoide, tá? Mas antes de fazer isso, eu queria que vocês reparassem o seguinte, né? O etimoide, ele tem uma posição bem central no crânio, tá certo? E ele vai estar posicionado aqui, ó, embaixo do encéfalo, tá? E isso tem uma relação importante com algumas das partes que a gente vai ver do etimoide, e ele também tem relação, como a gente está vendo aqui, com as fossas orbitais, tá certo? E inferiormente ele vai ter uma relação com a cavidade nasal, tá certo? Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou sumir, como eu disse, com todos os outros ossos, tá? E vou deixar só o etimoide. Vamos lá? Bom, como eu disse então, eu vou sumir com todos os ossos do crânio, tá? Agora que a gente já tem uma ideia da posição do etimoide dentro do crânio, mas antes de sumir com ele, eu queria que vocês observassem mais essa imagem aqui, ó. Então eu coloquei agora todos os ossos meio que transparentes, e aí a gente consegue ver a posição do etimoide lá dentro do crânio, tá certo? Então, repetindo aquilo que eu falei, o etimoide vai ter aqui, ó, uma relação nessa área com o encéfalo e aqui embaixo com a cavidade nasal. Tudo bem? Além disso, ó, lateralmente, ele se relaciona com as fossas orbitais, tá certo? Agora eu vou sumir com todos os outros ossos. E aqui a gente tem só o etimoide. Eu vou ampliar ele aqui para a gente conseguir ver ele um pouco melhor. Bom, esse então é o osso etimoide visto de frente. A gente já teve algumas... a gente já viu algumas possibilidades diferentes que a gente tem de visualização desse osso, e agora a gente vai ver algumas partes específicas anatomicamente, funcionalmente importantes desse osso, tá? Nessa visão anterior, a gente consegue identificar aqui as massas laterais do etimoide, né? Aqui o que a gente chama de crista galli, e aqui a lâmina perpendicular do etimoide. Então, olha só, aqui nas massas laterais do etimoide, que é toda essa estrutura aqui, é onde estão localizados os labirintos etimoidais. Labirintos etimoidais são espaços vazios dentro do osso, ou quase vazios, tá? Esses labirintos etimoidais, presentes obviamente dos dois lados desse osso, nas duas porções dessas massas laterais, têm funções relacionadas à produção de secreção, à
a redução na quantidade de massa óssea para redução no peso da face. Então, quando a gente falar de sistema respiratório, a gente vai falar um pouco mais da função dos labirintos etimoidais. Aqui, ó, ainda nas massas laterais do etimoide, a gente pode ver aqui, ó, duas estruturas que são muito importantes. A gente vê aqui a concha nasal superior e a concha nasal inferior, sendo essas duas conchas nasais, duas das três conchas nasais. A gente vai ter aqui embaixo ainda a concha nasal inferior como sendo um osso separado. Tá? Essas conchas nasais, elas têm a função, elas se prolongam para dentro desse espaço aqui, ó, que a gente pode ver. Opa, deixa eu ajeitar isso, deixar aqui a vista bem anterior. Agora sim, dentro desse espaço aqui, ó, que nada mais é do que a cavidade nasal, né, ou as cavidades nasais, cavidade nasal direita e a cavidade nasal esquerda, separadas aqui pela lâmina perpendicular, que, como vocês já devem desconfiar, faz parte da porção óssea do septo nasal. Então as conchas nasais, elas se projetam para dentro da cavidade nasal, elas são recobertas por membrana mucosa e elas aumentam a superfície da cavidade nasal, que é recoberta por membrana mucosa e que vai entrar em contato com o ar inspirado. Então, esse aumento de superfície favorece a execução da função da cavidade nasal, da membrana mucosa presente na cavidade nasal, que é umidificar, filtrar e aquecer o ar que está sendo inalado. Tá bom? Então, já vimos então as conchas nasais. Aqui, ó, a lâmina perpendicular do etimoide, ela é mais bem observada aqui, ó, na vista lateral, e ela então, como eu disse, faz parte a formar a parte óssea do septo nasal. Se a gente observar depois, lembrar de observar em outras visões, vocês vão ver que aqui embaixo a gente tem um outro osso que ajuda a formar essa parte óssea do septo nasal, que é o vômer. Tá? Não se esqueçam dele, depois a gente vai falar melhor dele. E aqui na frente a gente vai ter toda uma parte cartilaginosa completando o septo nasal, tá? Até no nariz externo. Então depois a gente fala desses componentes aí do septo nasal. Tá bom? Então já vimos as massas laterais com as conchas nasais, já vimos aqui o septo, ou a lâmina perpendicular, que forma a parte óssea do septo nasal, e aqui em cima a gente vai ver agora, aqui ó, a gente consegue ver parte dos labirintos etimoidais, tá certo? Aqui em cima a gente vai ver agora a crista galli, que é essa parte aqui do etimoide, e a lâmina crivosa do etimoide, que é uma lâmina horizontal localizada superiormente no osso etimoide, e ela vai, como vocês podem ver aqui, ó, se vocês lembrarem da localização do etimoide no crânio, ela vai estar entre a cavidade nasal embaixo e o encéfalo. Mas essa divisão, essa posição da lâmina crivosa mostra para gente que esses poros, esses furos na lâmina crivosa permitem a passagem de alguma coisa. E basicamente a passagem
né, que essa lâmina crivosa permite são as fibras do nervo olfatório, o primeiro par de nervos cranianos. Tá certo? Então, através das fibras nervosas, dos axônios de neurônios que passam por essa lâmina crivosa, exatamente aqui, ó, nessa posição, se a gente olhar aqui, a gente consegue ver vários desses furadinhos, né, que eu estou destacando aqui, passam, então, esses axônios de neurônios responsáveis pela nossa sensibilidade olfativa ou pelos cheiros que a gente sente. Tudo bem? Bom, então esse foi o osso. O etimoide, a compreensão da posição dele no crânio e a relação dele com o encéfalo, com a cavidade nasal e as funções dele, não é simples de entender por ele apresentar uma localização muito central no crânio. Não é um osso que a gente olha de cara e já consegue identificar, mas entender a função e a localização desse osso é muito importante, tá bom? Muito obrigado e até a próxima. Vamos continuar falando aí dos ossos do crânio.